Olá, meus irmãos, paz, saúde e muita prosperidade. Você seja bem-vindo. Hoje iniciamos a nossa primeira aula do CTD, o curso de treinamento para discípulos. E hoje a primeira aula será sobre o salvo vencedor. Seja bem-vindo, Bíblia, caneta, papel na mão, porque vamos iniciar a nossa aula agora, tá bom? Hoje iremos iniciar lendo o texto de Apocalipse 12 e 11, que está aí na página 9. Eles o vencerão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida. Hoje iremos aprender a diferença entre o salvo e o salvo vencedor. Quando passamos a nos entender por gente, surgem os primeiros sonhos em nossos corações. Muitos deles crescemos dispostos a transformá-los em realidade que muitas vezes não acontece. Além dos problemas que se acumulam com o passar do tempo, chegamos até Jesus trazendo esses mesmos anseios e continuamos a viver focados unicamente neles, sem nos importar com a vontade de Deus. E o que Ele espera? Que façamos em seu majestoso reino, salvos, porém sem propósito divino para viver a vida em Deus. Então, nós carregamos, logicamente, sonhos, objetivos, ideais, projetos, mas a partir do momento que nós encontramos com Jesus e somos salvos por meio da sua graça e misericórdia e adentramos ao reino de Deus, agora nós precisamos escolher: ou vivemos de acordo com os projetos, ideias e de acordo com os caminhos que traçamos, ou vivemos de acordo com os caminhos e os propósitos e as ideias e os planos da qual Deus preparou para cada um dos seus filhos. E aí está uma grande diferença entre o salvo e o salvo vencedor. O salvo vencedor, página 10, é um discípulo de Jesus. Então, o salvo vencedor, ele é um discípulo de Jesus, é alguém que se arrependeu dos seus pecados, é alguém que confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, é alguém que começou agora a sua jornada de discipulado, iniciou-se agora a congregar junto com os demais irmãos e ministérios, é alguém que agora se dispõe ao serviço dos ministérios na igreja, a ajudar, a auxiliar de alguma forma. O salvo vencedor é aquele que já entende o propósito divino de Deus referente à sua vida. O salvo vencedor, ele passa por uma transição de pensamentos muito profunda. Sua vida não é como a dos demais crentes salvos que vivem ao seu redor. Ele se torna aluno e servo de Jesus. É o passo a mais. O salvo vencedor é aquele que passa de seguidor a ser agora um discípulo, um aluno de Jesus Cristo, aquele que quer ficar próximo do seu mestre, aquele que quer acompanhar bem de perto essa jornada maravilhosa do reino de Deus, é aquele que se dispõe, sabe, aquele que quer, que tem fome e que tem sede de aprender mais e mais com Jesus. Ele não está apenas no ministério, na igreja, apenas pelos seus interesses próprios, não. Ele, logicamente, que tem suas necessidades, logicamente que carrega os seus interesses, ideias e projetos, mas isso tudo é secundário diante à vontade de Deus. O salvo vencedor é chamado de discípulo a partir do instante que recebe a revelação da palavra sobre quem ele é, e ele entra numa aliança com Jesus e deve viver para o reino como soldado e não unicamente como cidadão do céu. Torna-se um cidadão pronto para servir o seu rei. Então você está vendo como que é uma transição, e é algo que nós não estamos talvez habituados a ver. Estamos habituados muitas vezes a ver a pessoa se convertendo e indo num domingo ou numa terça ou numa quarta na igreja e voltando para sua casa, e ela ali praticando boas obras, e ela ali já se torna ali um bom cristão, Mas um salvo vencedor é muito mais do que isso. Ele entende que a vida dele foi resgatada com um propósito eterno, que ele foi escolhido para ser salvo, sim, mas também foi chamado para o serviço. Então, não foi apenas escolhido para a salvação, mas foi também chamado a servir ao reino de Deus, ao rei dele, chamado Jesus Cristo. No versículo Mateus capítulo 6, versículo 25 e 34 da página 11, nós vamos ler algo muito interessante, que faz parte da vida do salvo vencedor.
Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa. Observe as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Não trabalham, não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, vamos beber ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, Jesus aqui ele está ensinando aos seus discípulos. Ensinando o quê? A seus discípulos não serem mais governados da maneira que eram governados antes. Governado pelos problemas, pelas dificuldades, pelas preocupações. Então Jesus ensina agora que a vida deles pertence a Ele. Então todas as nossas necessidades, as nossas dificuldades, não quer dizer que nós não tenhamos que lutar, não quer dizer que nós não tenhamos que orar, que não tenhamos que jejuar, que não tenhamos que ofertar ou que dizimar, que não tenhamos que nos empenhar em fé para buscar uma solução. Mas existe um caminho mais excelente, mais perfeito, que é buscar entender tudo o que está ocorrendo através do reino de Deus, através do Senhor Jesus Cristo, porque o nosso Pai Celestial é o que está escrito, sabe tudo que eu e você precisamos. Então, se Ele sabe e tem todo o poder para realizar e fazer muito mais que eu e você pensa ou imagina, para que eu vou ficar preocupado? Não. A minha ansiedade, ou melhor, a minha fome e desejo deve ser de buscar esse reino, deve ser de estar aliançado e andar e caminhar segundo o propósito desse reino. Não buscar por coisas, mas buscar pelo reino, porque é dele que virá toda a provisão que eu preciso para a minha vida, casa, família. Então, o salvo vencedor, ele passa por uma transição porque ele começa a entender isso. Que tudo que ele conquistou até hoje foi em determinados momentos que ele se dedicou em servir ao reino de Deus. E coisas que ele talvez não tenha conquistado e relutou também, muitas vezes, devido a esse relutar, esse resistir a não servir ao reino de Deus e não buscar o reino de Deus da forma que deve ser buscado. Então, preste bem atenção, o salvo vencedor tem a garantia de que uma vez envolvido no propósito do reino, haverá provisão integral para ele e toda a sua casa. Então, certa vez eu estava lendo alguma coisa e dizia assim que quando um soldado ele vai para uma guerra, a partir do momento que ele vai para uma guerra, né, a família dele, o suprir da família dele vem do exército. Vem da marinha, vem da aeronáutica, a mesma coisa somos nós. A partir do momento que você e eu estamos atuando no reino, tudo aquilo que precisamos, meu irmão, Deus vai fazer. Deus vai cuidar de nós, o seu reino estará à nossa disposição, porque enquanto nós estivermos nessa terra, nós fomos escolhidos para servir a Deus. Deus poderia ter enviado anjos, arcanjos, querubins, não, mas Deus escolheu o homem para o exercício dessa atividade, irmão, tão privilegiada que eu e você podemos ter. E o Senhor não quer que nós sirvamos na sua complexidade ou numa complexidade que nós criamos muitas vezes, não, é de forma simples, de forma prática. Então o salvo vencedor ele passa uma transição e passa a entender isso, que de pouquinho em pouquinho ele vai servindo ao Senhor através de uma ação social, através do evangelismo, através de uma visita, ele vai servindo ao Senhor, e conforme ele vai servindo, ele vai entendendo, e Deus vai abençoando ele. Então, não há vida de vencedor sem renúncia. Uma das coisas que o salvo vencedor ele passa por uma transição e que entende é a renúncia. Então, nós podemos ver aqui na página 12, né, que a renúncia faz parte da vida de qualquer vencedor. Então,
as pessoas hoje, muitas vezes, qual a diferença do salvo, daquela pessoa que foi salva e do salvo vencedor? O salvo vencedor, ele entende que vai haver coisas boas da vida dele que vão exigir renúncia. Enquanto o salvo, ele não quer renunciar coisas boas da vida. Até o pecado ele renuncia, mas as coisas boas da vida ele não quer renunciar. Ele não quer renunciar às vezes o sono para estar orando numa madrugada, numa vigília. Ele não quer renunciar um tempo de descanso dele para estar fazendo uma visita. Ele não quer renunciar às suas próprias debilidades e vontades para estar a serviço do reino de Deus. Agora, o salvo vencedor já procura entender isso. E por isso que é uma transição, e é uma transição como crescente, não é algo do dia para a noite, mas se aprende de forma crescente. E conforme você vai crescendo no Senhor e vai entendendo que agindo dessa forma, você vai atrair as bênçãos, o cuidado, a provisão do Senhor sobre a sua vida. Então, é necessário entender, assim como um atleta, estou falando aqui na página 12, como um atleta, você vê esses atletas aí quando eles vão para uma Olimpíada, eles se abstêm de alimentos, sabe? Horas e horas de treinamento, com a finalidade de quê? De alcançar uma medalha de ouro, com a finalidade de bater um recorde, sabe? Eles se abstêm para vencer. Então é necessário também a renúncia. Teremos que renunciar muitas vezes. Teremos que renunciar muitas vezes como salvo vencedor. No momento que você estiver evangelizando, ganhando alguém para Jesus, e você ter que se calar e somente ouvir, você está renunciando. Nossa, eu queria falar algo para essa pessoa, mas eu percebo que agora eu só preciso ouvir. Então renúncia em todo o tempo. Renúncia de você querer ficar em casa descansando e entre uma visita e tem uma visita e alguém te pediu socorro. Poxa, você está entendendo? Então o salvo vencedor ele começa a entender isso. O que boa parte das pessoas não querem é servir o reino de Deus. Elas querem ser servidas pelo reino, mas servir ao reino elas não querem. A cruz, negar a si mesmo é o maior desafio do salvo vencedor quando entrega a sua vida ao propósito divino. Então a cruz, Jesus, ele diz em Mateus 16, 24, está escrito aí na sua apostila, ele diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer se tornar um discípulo de Jesus, um aluno de Jesus, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Não é fácil andar com Deus. Não é fácil seguir Jesus. A própria palavra de Deus diz que aqueles que querem entrar no reino dos céus, meu irmão, a porta é estreita. A porta é estreita. E ali só passa realmente aqueles que estiverem dispostos a renunciar. E digo novamente, não é renunciar somente o pecado, porque o pecado é algo de ruim. Mas renunciar muitas vezes coisas que podem ser consideradas boas na sua vida. Por amor a Jesus Cristo. Por amor ao reino, por um propósito, por uma causa. Foi assim com Abraão, que era um fazendeiro bem-sucedido junto do seu pai Terá. Estava muito cômodo, era uma família muito rica e próspera. Mas certa vez Deus chamou Abraão e disse para ele: sai da sua parentela e da sua casa e siga um propósito qual eu vou te mostrar. E se você conhece pouco a história ou muita história, você sabe o que ocorreu. Abraão saiu do cômodo, Abraão deixou coisas boas para se enveredar no meio do deserto, acreditando numa causa, num propósito divino, o qual o Senhor propôs para ele. Então assim também deve ser a nossa vida como salvo vencedor. Moisés, herdeiro do trono egípcio, era um homem ali que teria tudo, já tinha tudo, enquanto morava ali junto a Faraó, criado pela filha de Faraó, já tinha tudo ali, poderia se tornar, até mesmo o Faraó ali, o trono egípcio poderia ser dele, mas negou tudo isso, renunciou todas essas riquezas, toda essa glória para servir a um propósito divino do Senhor. Gideão, que lutava pelo seu próprio negócio, a Bíblia diz que os israelitas plantavam e viam os midianitas e roubavam tudo que eles plantavam, roubavam toda a colheita. E aí Gideão foi encontrado ali pisando, ali grãos em um lagar onde era para se pisar uva, trabalhando. E Deus, houve um chamado de Deus referente à vida dele, um chamado para que ele viesse levar à frente um propósito. E Gideão deixou tudo aquilo que ele tinha, deixou casa, deixou família para servir a Deus, com um propósito maior.
O que chama atenção nesses casos e em tantos outros é que esses heróis sacrificaram coisas boas, não para terem outras melhores para suas vidas, mas se sacrificaram por um propósito divino, deixando seus projetos e sonhos de lado para servir o propósito de Deus, para servir a vontade de Deus. Estava acima das suas ideias, acima da sua vida, porque entendiam que fazendo isso, negando isso, renunciando a isso, eles tinham a certeza e a convicção de que Deus haveria o cuidar deles. E Deus cuida, meu irmão. Se você pegar a trajetória de todos esses homens e outros, você vai ver o cuidado de Deus referente a eles, e não somente a eles, mas a família deles. Jesus, o Rei do Universo, se tomarmos por base o versículo que diz: tudo foi feito por Ele e através dEle, nada do que existe existiria se não fosse por Ele, podemos entender então o que significou para Jesus tomar a forma de homem, de servo, conforme texto lido. Então Jesus, a Bíblia fala que ele deixou todo o seu reino, toda a sua glória para vir viver nessa terra, como homem, para estar aqui andando nessa terra, como homem. Ele renunciou ao seu reino para passar um período de tempo aqui para nos ensinar como agir, como é a atitude de um filho de Deus, como Deus espera se relacionar com a gente. Ele veio passar por tudo que ele teve que passar, entregou a sua própria vida por amor de nós, e a vida de Jesus era boa. Ninguém quer perder a sua vida, mas ele perdeu a sua vida por amor de nós. Ele entregou a vida dele por amor de nós, renunciou a si mesmo por amor de nós. E por isso que hoje ele diz, por meio da sua palavra, conforme lemos: aquele que quer me seguir, que quer se tornar um aluno e meu discípulo, Jesus disse, negue-se a si mesmo. E ele deu o exemplo do que é negar a si mesmo. O salvo vencedor, página 15. O salvo vencedor é um sacerdote escolhido pelo Senhor. Constantemente é necessário fazermos uma avaliação honesta de nossa conduta para vermos se estamos sendo fiéis ou não aos nossos encargos e chamado. Então temos que fazer uma avaliação. Eu sempre faço essa avaliação no meu trabalho, né? Será que eu estou condizente com aquilo que os meus encargos exigem da minha vida? Será que eu estou caminhando para isso? Será que, leio livros, leio a Bíblia, procuro conversar com pessoas mais experientes, procuro buscar o discipulado com alguém mais experiente em relação à minha vida, aos meus encargos pastorais, ou como um discípulo de Jesus? Será que eu estou me parecendo com Jesus ou não? Então, nós temos que fazer uma avaliação sempre. E o salvo vencedor, você precisa entender que você é o ministro de Cristo. Todos nós somos o ministro de Cristo. O salvo não entende isso. Ele quer vir para a igreja, ele quer ser salvo e ir para a eternidade. Ele não quer saber disso, ele não quer saber de testemunhar daquilo que Deus fez na vida dele, ele não quer saber de levar o evangelho a outras pessoas que estão aí longe de Deus, ele quer saber só dele. Mas o salvo vencedor não, ele entende que ele é um sacerdote, que ele é um ministro de Deus, que Deus o escolheu para ser testemunha e através do testemunho gerar vida em outras vidas. Vamos tomar um exemplo como casamento. Só tem o nome de casado, ou sou mesmo casado. Então tem pessoas que só têm o nome de salvo, ou pessoas que só, eu sou cristão, tá, mas você é parecido com Cristo? Porque cristão é um pequeno Cristo. Então, se nós seguimos Jesus, se eu sigo Jesus, onde ele pisa, eu piso, eu vou ser reflexo dele. O fracasso nada mais é do que a omissão dos encargos. Sou um salvo ou um salvo vencedor? Quando o crente ou o cristão assume os encargos de um salvo, se torna um vencedor. Então, para todos nós, irmãos, Deus tem um chamado. Agora, logicamente, cada um vai cooperar com o reino de acordo com as habilidades e os dons que Deus colocou na sua vida. Apesar de existir muitos irmãos que dizem assim, mas eu não tenho esse dom. Meu irmão, como que você vai saber se você não praticar? Como que você vai saber se você não se expor, se você não renunciar à timidez, o medo e qualquer limitação que você possa ver e enxergar? Como que você vai saber se há um dom, se não há um dom, se há uma habilidade, se não há uma habilidade em você? E mesmo que te falte determinada habilidade, o Senhor diz assim, olha, se você está com falta de sabedoria, peça a mim e eu vou te dar. Então, não existe desculpas para o não servir ao reino de Deus.
Todo salvo é um vencedor. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então preste bem atenção e agora comece aqui a separar. Vocês, porém, eu sou uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus, ou a propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, para começar, eu sou uma testemunha. Deus me escolheu, me santificou, me elegeu, me separou, me designou. Sou exclusivo dele para anunciar as suas grandezas sobre as pessoas, sobre as famílias, sobre os meus amigos, parentes, colegas, enfim. A pessoa que recebe Jesus em sua vida recebe também algumas atribuições. E a primeira atribuição de alguém que confessa Jesus Cristo é ser uma testemunha do reino. Jesus, certa vez, ele disse em Atos capítulo 8 que os discípulos ali que estavam reunidos, aqueles irmãos que já seguiam Jesus, ele diz assim: olha, vocês vão ser revestidos com o Espírito Santo, um espírito de poder, e sereis minhas testemunhas. É o primeiro atributo de todo cristão. Após a sua conversão, após se arrepender, após aceitar o Senhor e Salvador Jesus Cristo, você passa a ser uma testemunha desse reino. O primeiro encargo é ser testemunha. 3 razões porque um salvo não veste roupagem sacerdotal. Existem muitas pessoas que resistem a isso. Resiste ao testemunhar, resiste ao ganhar pessoas, ao treinar pessoas, ao discipular, ao consolidar, ao enviar. Por que eles resistem a essa roupagem sacerdotal? Um dos motivos é que não quer abrir mão das coisas boas da vida, que é a renúncia. Não quer renunciar. Sabe, meu irmão, eu encontro muitas pessoas que falam assim: pastor, eu não sigo esse encargo, eu não exerço essa atividade de ganhar alma, de testemunhar, porque olha, é muita dificuldade, as pessoas são problemáticas. Meu irmão, mas deixa eu falar uma coisa para você, você também é um problemático, você precisa de outro alguém. Já pensou se esse outro alguém fala a mesma coisa que você fala? Referente a uma pessoa que é muito problemática, como é que vai ser, meu irmão? Então o reino de Deus, irmão, o chamado de Deus para a nossa vida é um para ajudar o outro. É o mais experiente ajudando aquele que está iniciando agora, é o mais maduro ajudando aquele que tem um grau de maturidade em determinados assuntos, e um vai afiando o outro, um vai ajudando o outro. É assim que se expande o reino de Deus, é assim que eu e você crescemos no reino de Deus, um aprende com o outro. Mas existem pessoas que ainda dão justificativas ou desculpas como essa. Não traz nenhum benefício pessoal. Realmente, meu irmão, não traz nenhum benefício pessoal, mas nos traz muita satisfação, pelo simples fato de estarmos cooperando com o reino de Deus. Sabe, meu irmão, é muito pelo contrário, né? Às vezes você vai tirar de você para dar para outro. Não traz nenhum benefício pessoal. Vão ser noites que você não vai conseguir dormir, vai ser períodos que você queria descansar e você tem que atender alguma pessoa, ambientes que você talvez não gostaria de estar e você vai precisar estar para dar um apoio ou consolar alguém. Enfim, não vai te trazer muitos benefícios, né? A não ser que você vai ser conhecido, mas benefícios pessoais não vai te trazer muito. Porém, a satisfação em cooperar de alguma forma com o reino de Deus, meu irmão, não há algo mais gratificante do que isso. Em terceiro lugar, página 17, a indiferença. Isto não tem nada a ver comigo. A indiferença. Quantas e quantas pessoas hoje são indiferentes à dor do próximo? Sabe, meu irmão, Jesus, ele disse assim: olha, vocês colocarão as mãos sobre os enfermos e vocês libertarão aqueles que estiverem presos, angustiados e oprimidos. Quantas pessoas estão doentes ao seu redor, ao meu redor? Quantas pessoas, de alguma forma, poderíamos estar tocando nelas, liberando uma palavra e elas serem curadas? Quantas pessoas hoje sofrem por ver a dependência química consumindo o seu ambiente familiar? E eu e você carregamos sobre nós o poder de Jesus Cristo, que pode sim, através de uma palavra ou através de uma oração, libertar aquela pessoa dependente química.
Então, a indiferença, muitos carregam essa indiferença. Não, isso não é comigo, isso aí é Deus. Quem sou eu para realizar isso? É Deus. Não, Deus te chamou, Deus me escolheu para o exercício da atividade celestial sobre essa terra, a começar da sua casa, a começar pelos seus vizinhos, a começar pelos seus amigos. O Senhor te escolheu como sacerdote. Na página 18, nós vamos ver sobre a natureza do salvo vencedor. É importante você estar anotando e com a Bíblia do lado. Alguns textos, estamos fazendo essa aula um pouco resumida, para que você leia e compreenda. Também é para ler tudo, mas o resumo aqui, nós não estamos aqui para ler a apostila para você, estamos aqui para te orientar e direcionar. Mas você deve ler, você deve assimilar tudo que está escrito aqui e anotar aquilo que te chama a atenção. As próximas aulas você será avaliado. Então, nas avaliações, nós talvez daremos perguntas a você que nós não falamos aqui, mas está aqui contida na apostila nessa aula. A natureza do salvo vencedor. Mateus 5, versículo 13 e 16. Vamos ler juntos? Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifique ao Pai de vocês que está nos céus. Natureza fala do que é peculiar ou comum àquela pessoa. Então nós percebemos aqui que a nossa natureza é ser luz, é ser sal, não tem como fugir disso. E quando eu fujo disso, meu irmão, a Bíblia diz que certamente eu serei pisado pelos homens. Eu serei apenas mais um religioso. Eu só troquei de religião. Agora eu era católico, agora eu sou evangélico. Eu era espírita, agora eu sou evangélico. Eu ia no centro de macumba, mas agora eu vou numa denominação evangélica. Então, a natureza sua é de luz, a natureza sua é de sal. Então você foi chamado para temperar vidas, você foi chamado para iluminar vidas com uma palavra de esperança, com uma palavra profética, com direcionamento em discipulado. Você é a luz do mundo, você é o complemento da natureza do salvo vencedor, irradiar luz. É luz, não tem como esconder. Jesus certa vez não tem como esconder uma candeia ou uma lâmpada debaixo da cama. A gente pega a lâmpada e coloca em cima no teto para iluminar todo o ambiente. Então a sua casa você é luz, na sua escola você é luz, no seu trabalho você é luz. E o sal, você é o sal da terra. Você foi escolhido para dar gosto às pessoas de viver. Quantas e quantas pessoas estão morrendo por depressão, morrendo por enfermidade, morrendo de tristeza, morrendo por não ver nenhuma luz, nem no final do túnel. Você é essa luz que pode aparecer para ela no final do túnel. Você é esse sal que pode dar sabor à vida dela, sabor ao relacionamento, o relacionamento conjugal, sabor a viver a vida de forma extraordinária. Você, meu irmão, você foi separado, você é um salvo vencedor. O salvo vencedor e os 4 tipos de pessoas na igreja. Então vamos entender isso. O salvo vencedor e os 4 tipos de pessoas na igreja. Primeiro grupo, nós estamos lá na página 20. Vamos dar uma olhada lá na página 20 enquanto eu vou tomar uma aguinha aqui. O salvo vencedor e os 4 grupos dentro da igreja. Então o primeiro grupo são os visitantes. Quem são os visitantes? São aqueles que ouvem uma ministração da palavra de Deus, porém não compreendem o que ouviram e logo vão embora. São visitantes, que uma hora tal, outra hora não tal, o efeito sanfona, né? Vem para a célula, aí 2 semanas não vem, depois vem para a igreja, aí arrumou emprego e já não vem mais. São visitantes, é um tipo de grupo de pessoas, você tem que entender isso. Na sua célula, a mesma coisa, no seu grupo, é a mesma coisa. Abriu casa de paz, são visitantes. Segundo, os frequentadores assíduos, aqueles que já entendem um pouquinho mais, que já foi quebrantado um pouquinho mais o seu coração. É formado por pessoas que estão na igreja, começaram a vir para a igreja, porém não criam raízes,
Sua fé não está consolidada na prática da palavra de Deus. E é onde nós vemos muito líderes, irmãos, dizem assim: mas pastor, fulano de tal já está vindo para a igreja há tanto tempo, tal e coisa. Meu irmão, mas não criou raiz ainda, não amadureceu a ideia. Ainda está enraizado no mundo, não está enraizado no reino. Então temos que ter paciência, entender que é um frequentador, ainda não é nem sequer um seguidor de Cristo, segue Cristo de acordo com a sua necessidade. Está faltando emprego, ele vai para a igreja, arrumou emprego, ele não vai mais, mas ele frequenta, não é um frequentador assíduo, mas é participativo sempre que pode. O terceiro grupo, meus irmãos, são as ovelhas. Então, este grupo é os dos salvos. E nós vamos ler esse texto, Mateus 13, 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. É o grupo dos salvos. Aqui vamos chamá-los de ovelhas. Jesus ama e nós também devemos fazer o mesmo. Porém, os que dele fazem parte são infrutíferos para o reino. Sua única preocupação é com a sua necessidade e sonhos pessoais. Então são ovelhas que já se arrependeram dos seus pecados, que já confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Porém, as coisas desse mundo ainda sufocam a vida dele, sufoca a vida dela, e são infrutíferos. Por mais que você compartilhe da palavra, por mais que você ensine da palavra, meu irmão, não frutifica. E frutificar, que eu digo, é o quê? Não corresponde com aquilo que se ouve da palavra. Não está relacionado apenas a ganhar almas, mas não corresponde de acordo com o direcionamento que talvez você deu. Olha, irmão, você precisa estar congregando, você precisa participar da ceia, e aquele irmão não frutifica, ele não corresponde. É uma ovelha? É uma ovelha. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Você tem que ter muita paciência para lidar com ele, para cuidar dele, para tirar os carrapichos, enfim, para orar, para jejuar, para entender aquela dificuldade e levar ele a ter um relacionamento com Deus mais profundo, assim como você também aprendeu. E o quarto grupo são os discípulos. Mateus 13, 23. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Então, quem que é o discípulo? É aquele, meu irmão, que ouve a palavra e frutifica, quer dizer, ele corresponde com o direcionamento e com a palavra dada para ele. Nós temos muitos discípulos, mas temos também muitas ovelhas. Nós temos muitos frequentadores, mas temos também muitos visitantes. E é preciso entender cada nível daquelas pessoas que estão naquele pequeno grupo na célula, daquele pequeno grupo de discipulado. Você como líder, você como salvo vencedor e como discípulo de Jesus, você precisa entender. Existe aqui 5 dedos, vamos supor que sejam 5 pessoas na minha célula. São 5 pessoas, mas cada um grupo, ela pertence a cada um grupo. Então, um é ovelha, outro é frequentador, outro é visitante, outro é discípulo. Então, como que eu vou lidar com esses 5 níveis diferentes de pessoas? Então, a palavra é diferente, a condução é diferente dessas pessoas, o ensinamento é diferente, a participação é diferente dessas pessoas. Como que eu vou lidar com cada uma delas? Não adianta eu querer que todas elas ajam da mesma forma, sigam o mesmo caminho. Isso seria maravilhoso, mas leva tempo até isso acontecer. É uma construção, um a um, e o que você mais vai precisar é paciência e perseverança. O desenvolvimento do salvo vencedor. Estamos na página 22. Você está entendendo? Conseguindo compreender? Toma mais uma água. O plano de Deus para a vida do salvo é que ele cresça. Este sempre foi o desejo de Deus. Isto está acontecendo com você agora. Então você chegou até Jesus, você se arrependeu dos pecados, você confessou Jesus Cristo, você foi inserido no convívio da igreja, em congregar, em participar de algum ministério, você foi envolvido pelo seu pastor, discipulador, ou até mesmo seu líder, no que diz respeito a orar, a jejuar, você foi envolvido no contexto geral do ministério, da igreja como um todo, você está sendo inserido e envolvido passo a passo de forma crescente. E hoje você chegou no curso de crescimento, de curso de treinamento de discípulos. Você já passou por encontro, você já é batizado,
Você já confessa Jesus Cristo? Você já aprendeu o que é falar em línguas? Você está se reunindo numa célula? Você já é uma testemunha de Jesus? Talvez esteja dando uma aula aqui para um ganhador de almas que testemunha livremente de Jesus, que já ganhou a família ou que está ganhando. Sabe, meu irmão? Então, você é uma pessoa diferenciada no reino de Deus. Você está em pleno desenvolvimento. Para por aqui? Não. O reino de Deus é crescente. O Senhor quer que chegamos à estatura do varão perfeito ou da mulher perfeita, né? Segundo a vontade de Deus, não é segundo aquilo que a gente acha, que a gente pensa, mas segundo a vontade de Deus. O que é perfeito para Deus é isso que Ele quer para a sua vida. Então hoje você está no curso de treinamento de discípulo. Então não pare por aqui. Invista tempo no aprendizado, na leitura de livros, no conhecimento, em ampliar cada vez mais o seu treinamento em Cristo Jesus. Procure absorver cada vez mais as lições que aqui são ministradas, os cultos, sabe? Os direcionamentos pastorais, para que você cada vez mais venha crescer no reino de Deus. Bem, a fase de ovelha também já está passando. Então você passou já pela fase de visitante, frequentador, ovelha, e agora você está galgando a se tornar um discípulo. Então a fase de ovelha, aquela pessoa que buscava pelos próprios interesses, não que você não possa ter projetos, não que você não possa trabalhar, não que você não tenha que ter seu tempo, meu irmão, entenda muito bem. Só que agora é outro nível, você está subindo um degrau a mais no reino de Deus. Então hoje você não está aqui como ovelha, preocupada 100% com a sua vida. Você sabe que Deus cuida de você. Você sabe que o Senhor tem um reino à sua disposição para servir você e sua família, de acordo com as suas necessidades. Hoje você não está aqui como ovelha, preocupada 100% com a sua vida. Pastos verdes e águas tranquilas, mas fazendo de Jesus o Senhor da sua vida. Um discípulo buscando os interesses do Mestre Jesus, e firmado na palavra e na promessa de que todas as coisas necessárias à sua vida serão providas por Ele agora. Então, ovelha vai gerar ovelha, um salvo vencedor vai gerar um salvo vencedor, um discípulo vai gerar outro discípulo. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus diz: ide por todo o mundo, fazei discípulos. Então o que precisamos fazer e formar é discípulos, e você está sendo formado discípulo. Para quê, pastor? Para amanhã ou mais tarde, com esse conteúdo, com essas aulas e experiências, e essas experiências irão gerar amadurecimento em você, e você possa também formar outros discípulos. E nesse contexto de formação haverá um crescimento e a expansão do reino de Deus sobre a terra. Imagine agora uma rua que tenha 20 casas. Dessas 20 casas, 10 dessas casas são discípulos de Jesus. É certo que essa rua terá um diferencial, meu irmão. 10 discípulos que entendem o que é ser discípulo de Jesus, meu irmão, você pode ter certeza que essa rua terá um diferencial muito palpável para as pessoas. Porque ali há 10 lamparinas do Senhor, há 10 luzeiros do Senhor, há 10 ali pessoas que são denominadas como sal, que irão temperar todos aqueles demais que moram ali naquela região. Então essa é a vontade do Senhor, é formar discípulo. Página 23, na conclusão: enquanto os visitantes, frequentadores e ovelhas recebiam de Jesus o pão, pastos verdes e águas tranquilas, para os discípulos, os salvos vencedores, Jesus oferecia uma cruz. O desafio de qualquer pessoa agora é deixar de ser visitante, tornar-se frequentador, de frequentador em ovelha, de ovelha em discípulo, alcançado nessa jornada o nível do salvo vencedor. Então tem um texto aqui muito interessante que diz assim: o evangelismo ocorre quando o crente fica tão inflamado em contato com o fogo central de Cristo, que por sua vez põe fogo nos outros. Então isso é evangelismo. Eu sempre digo que o evangelismo ele inicia no testemunhar para outra pessoa, mas ele não termina ali. É um processo. E como diz aqui que ele é inflamado e ele tem o seu start quando aquela pessoa que foi evangelizada agora também evangeliza e promove esse acender de fogo, promove esse iluminar de vida sobre outra pessoa.
Então, nós concluímos essa primeira etapa com a primeira lição do grupo do CTD, o Salvo Vencedor. Aqui tem um resumo da lição que você pode ler. Também tem aqui, você está apto, na página 24. Isso aqui é uma verdade escrita para você. E como você responderia, que são questionários simples e básicos que você deve fazer de acordo com o conteúdo aqui, é com consulta. Mas nesse período, agora que estamos em aula, você receberá sim, não vou dizer a hora nem o momento, um questionário online para você responder no seu celular, no seu smartphone, no seu computador, que vai avaliar as aulas que foram ministradas a você. Então, por isso você deve ler todas as aulas. Nós damos apenas um resumo para você. Estamos aqui para te ensinar apenas os tópicos. Mas você leia, releia, medite e, havendo dúvidas, estamos à sua disposição. Você pode pedir qualquer dúvida ao seu discipulador, ao seu líder, ou até mesmo a mim, ou a pastora Jéssica, ou a nossa coordenadora, né, do Instituto Cristão, que é a nossa irmã Ednilson, tá bom? No demais, Deus abençoe vocês. Até a próxima aula, em nome de Jesus. Tchau, tchau.